Olá pessoal, começando mais um vídeo aí no canal. Então, eu estive realizando estudos sobre a Epístola aos Gálatas recentemente. Quero trazer aí para vocês alguns insights, alguns pensamentos sobre a Epístola aos Gálatas a partir da visão marcionita, tá? Então, Gálatas, segundo a lista de Tertuliano e de Epifânio também, é o primeiro livro do Apostólicon, que é a coleção das cartas paulinas contida no cânon marcionita. Então, Gálatas, resumidamente, é uma carta de embate, né? Ela traz o conflito entre cristianos e ebionitas do século I, século I, tá? Então ali, o apóstolo apresenta a sua missão, ele fala como recebeu o evangelho e a missão de proclamar o evangelho através da revelação de Crestos. Então aqui é algo que a gente não sabe muito bem como aconteceu, tá? Mas sabemos que aquela narrativa da estrada para Damasco, que Paulo estava no cavalo e viu uma luz que o deixou cego, tudo isso vem do livro de Atos. E o livro de Atos, para nós marcionitas, não é confiável, tá? Inclusive, o livro de Atos talvez foi o grande escrito da patrística contra o marcionismo, né? Lucas e Atos originalmente eram uma obra só. Atos é a continuação de Lucas, tá? Que foi justamente o Evangelho e a história dos apóstolos escritos para combater o marcionismo. Isso ali por volta do ano 150 depois de Cristo. Talvez por personagens como Policarpo e Pápias, tá? Que eram discípulos do apóstolo João. Então, o apóstolo, logo no início de Gálatas, ele nos revela que existe outro evangelho em circulação. Ou seja, nas igrejas do Mediterrâneo, que haviam sido fundadas pelo apóstolo, que o nome mais correto é eclésia, né? Chamados para fora, estava circulando outro evangelho. E este evangelho era, na perspectiva marcionita, o evangelho ebionita dos falsos apóstolos. Quem são os falsos apóstolos? Os 12 apóstolos da patrística, né? Então, isso aqui muita gente não gosta, né, quando a gente fala, mas a visão marcionita, os marcionitas batem e batiam muito nessa tecla, né, que o apóstolo verdadeiro é o que a gente passou a conhecer como Paulo, né, e os outros eram falsos apóstolos, tá? Então esse outro evangelho que estava em circulação, os divulgadores daquele evangelho, o apóstolo fala que são anátemas, tá? Então aqui um pequeno parênteses. Essa palavra anátema significa maldito. Então ela é uma palavra estranha ao vocabulário marcionita. Porque o apóstolo não era de ficar amaldiçoando as pessoas, percebem? Então eu creio que aqui fosse outra palavra no lugar. Talvez anulados, né? Porque anulado vem de katargel, que é uma palavra utilizada nas cartas autênticas, tá? 1 Coríntios capítulo 2, a própria Gálatas, se eu não me engano, é o capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 3, todas essas cartas, esses versos, capítulos, aparece a palavra katargel do grego, né? Que significa anulados. Ou seja,
os divulgadores daquele outro evangelho, daquele falso evangelho ebionita, eles estavam sendo anulados, né? Eles já estavam fora da graça, eles haviam caído da graça. Logo, eles não eram mais participantes da nova aliança. Isso aqui é algo para a gente refletir. Os propagadores daquele evangelho já não faziam mais parte da nova aliança. Então, realmente existe ali uma ruptura, né? Uma ruptura muito clara entre os cristianos e os ebionitas do século I, tá? Então, eu acho que inclusive a gente consegue saber qual era este evangelho. E aqui, vocês me permitam, eu vou sair um pouquinho só do assunto de Gálatas, mas eu acho importante trazer essa reflexão. Quando ele fala outro evangelho, na minha opinião, não é um termo genérico, né? Parece que os cristãos se habituaram a pensar em evangelho como algo genérico, sabe? Tipo uma mensagem que fala das coisas de Deus, né? Digamos assim. Mas ao meu ver, quando o apóstolo escrevia em suas cartas evangelho, que é uma palavra diretamente do grego, né? Transliterada diretamente do grego, ou ele estava falando sobre o evangelion, que é o próprio texto marcionita, né? O evangelho marcionita, ou ele estava falando sobre esse outro evangelho. E no caso, na minha opinião, na minha humilde opinião, este outro evangelho nada mais, nada menos é do que o evangelho de João. Então isso não é birra minha contra o evangelho de João, não, jamais. Mas se a gente olhar historicamente, o evangelho de João é o que mais se encaixa, tá? Nessa perspectiva. Porque se a gente pegar os 4 principais evangelhos do Novo Testamento católico, 3 deles são os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito parecidos entre eles, né? Por isso que são chamados sinóticos. E eu, marcionita, e outros marcionitas também acreditam nisso, esses evangelhos foram copiados e reeditados a partir do evangelho marcionita, né? Lucas a gente sabe que é uma cópia e uma reestruturação do evangelho marcionita, aí é só você pensar, Mateus e Marcos são muito parecidos com Lucas, né? Possivelmente nasceram da mesma fonte. Então assim, o evangelho que mais destoa do resto é o evangelho de João. E o evangelho de João também ele é muito antigo, né? O manuscrito mais antigo já encontrado da Bíblia faz parte de um texto do Evangelho de João. Contém um texto do Evangelho de João, que é o papiro P52. Podem pesquisar, tá? E alguns historiadores datam esse papiro como sendo do ano 125 depois de Cristo. É muito antigo. Então, outra coisa, né? Não só o Evangelho de João, como os próprios escritos joaninos, e aqui eu excluo a terceira carta de João, porque essa muito provavelmente ela é uma pseudo-epígrafe, ou seja, ela foi escrita posteriormente por alguém se passando pelo apóstolo João. Tá? Tirando a terceira carta, os outros escritos joaninos, todos eles são muito antigos, né? Então, todos eles aparecem no cânon Muratori do ano 170. Ou seja, eles já circulavam nas igrejas ali por volta do ano 170 ou mesmo até antes, tá? Que seria o Evangelho de João, a primeira e a segunda carta de João e o Apocalipse, né? Que é o último livro ali do Novo Testamento católico. E se a gente olhar para esses escritos joaninos,
pelo menos no meu entendimento, eles parecem ser toda a base, todo o fundamento do Novo Testamento católico. Tudo que surgiu depois e que compõe hoje os 27 livros do Novo Testamento católico provavelmente nasceram desse núcleo joanino. E também, claro, eles absorveram, eles se apropriaram culturalmente do cânon marcionita, né? As cartas de Paulo, o Evangelho de Lucas, tá? A própria carta aos Hebreus, né? Que na minha visão originalmente era a carta aos Alexandrinos, utilizada por marcionitas. Mas assim, então o Novo Testamento católico seria uma miscelânea, né? Seria uma mistureba entre os escritos joaninos e o cânon marcionita, tá? Então, outra evidência, ao meu ver, que comprova como esses escritos joaninos são tão antigos, é que, assim, basicamente toda a teologia e os dogmas católicos podem ser encontrados nos escritos joaninos, tá? No Evangelho de João é dito que o Logos se fez carne, ou seja, aqui está inserido o mistério da encarnação, né? Jesus nasceu de Maria, foi feito um homem de carne e osso, né? O batismo de Jesus, apesar de não estar tão explícito no Evangelho de João, ele está contido ali, né? É dito que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Então essa é a cena do batismo, tá? Depois ele foi melhor desenvolvido no Evangelho de Lucas e Mateus. Ali você tem o batismo completo. Mas o protótipo do batismo está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, que mais? O Evangelho de João é o primeiro a introduzir a ideia de que Jesus era amigo dos discípulos, né? Que vem da palavra grega philo, tá? Philo é amigo, né? Amado. Então eram discípulos amados de Jesus, que na verdade é mentira. Basta que vocês leiam Lucas capítulo 9, que faz parte do Evangelho marcionita, e vocês vão ver como os discípulos, eles viviam pisando na bola com Crestos, né? Várias e várias passagens mostram como os discípulos eram homens de coração endurecido, que não entendiam quem era o Crestos, né? Que não conseguiam compreender a mensagem de Crestos, as boas novas do terceiro céu. Então, por exemplo, quando eles estavam atravessando de barco o lago de Genezaré, se eu não me engano, eles ficaram com medo da tempestade e o Crestos falou, homens de pouca fé, né? Ou mesmo quando Pedro quis construir 3 tendas, uma para Crestos e as outras para Moisés e Elias. Ou seja, Pedro quis unificar a nova e a velha aliança. Ele quis misturar o evangelho com a lei e os profetas, né? Moisés e Elias representam a lei e os profetas, respectivamente. Ou mesmo quando Tiago e João quiseram que chovesse fogo sobre os samaritanos. Isso é uma perspectiva do Velho Testamento. Yahweh é que fazia chover fogo sobre os inimigos de Israel. Crestos disse, vós não sabeis quem eu sou. Porque eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Eu vim para trazer a ressurreição, não para destruir. Então, assim, como que essas pessoas se tornaram ídolos da Igreja Católica? Sendo que no próprio Evangelho demonstra que eles simplesmente não compreenderam quem era o Crestos, qual era a mensagem que o Crestos trazia. E o apóstolo que compreendeu foi transformado no perseguidor da igreja, né? Paulo, o perseguidor da igreja. Percebem como as coisas foram sendo adulteradas ao longo da história? Mas enfim,
retornando ali para Gálatas, né, sobre qual era este outro evangelho. Então, ao meu ver, era o evangelho de João. Tá? Provavelmente, os apóstolos ebionitas já tinham esse texto em mãos. Assim como o apóstolo carregava o evangelho marcionita, os apóstolos ebionitas carregavam o evangelho de João, e depois as cartas de João, e depois o Apocalipse, tá? Que foram textos que serviram de base para o Novo Testamento católico. Enfim, o apóstolo escreve que o evangelho que ele proclama foi recebido diretamente de Crestos, né? E ele não recebeu nada através dos apóstolos psíquicos, né? Porque aqui a gente pode inclusive fazer uma distinção entre pneumáticos e psíquicos, né? Pneumáticos eram da ala de Paulo, vamos chamar de Paulo, né? Da ala de Paulo. E os psíquicos eram da ala de Pedro, né? Aqui temos o pneuma e a psique, tá? Ou seja, outra antítese que foi ocultada pela história, né? Foi ocultada pela Igreja Católica e pela Ortodoxia. Então, ele não esteve em Jerusalém, como narra o livro de Atos, que ele foi lá praticamente ser confirmado por Pedro e os outros apóstolos, né? Ele meio que teve que passar por um rito de confirmação. Isso tudo, ao meu ver, e muitos marcionitas pensam igual a mim, ele não foi confirmado por apóstolo nenhum, né? Ele recebeu diretamente do Crestos, percebem? Então, essa igreja apostólica primitiva, ela foi uma invenção católica. O que existiam eram ebionitas, judeus messiânicos vivendo em Jerusalém, né? Pregando um evangelho misturado com judaísmo, e que depois se tornaram os heróis, né? Foram tornados heróis da Igreja Católica. Tá? Infelizmente, essa, ao meu ver, é a realidade dos fatos. E então, passando para o capítulo 2, eu não sei se vai dar para fazer Gálatas inteira, né? Que senão o vídeo vai ficar muito extenso. Passando para o capítulo 2, o apóstolo fala que vai a Jerusalém. Tá? Então, assim, de fato ele esteve em Jerusalém, mas somente após 14 anos de ter recebido a revelação de Crestos. Então vejam, ele passou 14 anos proclamando o evangelho aos povos. E aqui eram povos humildes, né? Principalmente proclamando aos pobres. Tá? Então ele esteve na Arábia, na Síria e na Cilícia. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 1. Tá? Somente após 14 anos é que ele vai a Jerusalém. E ele não vai para ser confirmado pelos apóstolos, para pedir a bênção apostólica, para receber ali algum tipo de unção. Não. Ele vai para confrontar. Ali é a ruptura. Tá? Então aqui, pessoal, só entrando um pouco na questão histórica, tá? Estudiosos marcionitas dizem que Gálatas capítulo 2 narra o mesmo evento de Atos capítulo 15, que historicamente ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém do ano 48 depois de Cristo, tá? Então, assim, qual que é a explicação disso? A explicação é que existia esse texto original marcionita e a partir dele os católicos criaram Gálatas capítulo 2, né, a versão católica do texto, e Atos capítulo 15. Ou seja, Atos capítulo 15 foi um texto inspirado na narrativa marcionita original. Claro que eles fizeram as devidas alterações, né? Mas enfim, vamos começar pela visão católica do que é o Concílio de Jerusalém, né? Segundo os católicos, havia ali... Então agora prestem bastante atenção que esse assunto é complexo, tá? Segundo os católicos,
havia ali uma disputa entre cristãos gentios e cristãos judeus. E os judeus queriam circuncidar os gentios, né? Circuncisão é um rito judaico que foi estabelecido entre Abraão e Jeová, né? Ali no livro de Gênesis. Então, Paulo vai a Jerusalém para pedir a instrução dos 12 majestosos apóstolos, né? Os grandiosos apóstolos, que inclusive conviviam com fariseus, eram amiguinhos ali dos fariseus, mas isso ninguém fala, né? Tá? Amigos de anciãos judaicos e fariseus, mas isso aí as pessoas esquecem. Então, assim, ele vai pedir a instrução dos 12 apóstolos, e ele vai junto com o seu suposto companheiro de viagens, Barnabé, né? E ali é dito que, eu não sei exatamente, né, porque eu não conheço totalmente esse texto, e nem a teologia católica, mas ali é dito que os gentios não precisavam se circuncidar, mas eles tinham que guardar algumas coisas ali da lei, eu não sei direito, né? Eles tinham que ler Moisés todos os sábados, ou seja, que tipo de nova aliança é essa, né? Que eles tinham que fazer a leitura de Moisés, e eu acredito que aqui seja o Pentateuco, né, a Torá, todos os sábados. Eu acho que é uma prática comum no judaísmo, né, essa aí. Então, sábado, dia de Jeová, tem que ler Moisés, né? Quem falava isso? O apóstolo Tiago, né? O apóstolo Tiago, segundo o livro de Atos, ele instruiu os gentios a fazerem isso. Leiam Moisés todos os sábados nas sinagogas, tá? Para vocês verem como o judaísmo está incrustado, não sei se eu falei certo, né? Incrustado no próprio catolicismo e no protestantismo, tá? Infelizmente a realidade é essa, tá? Tá ali no livro de Atos, né? No Novo Testamento, católico, protestante, tá tudo ali. Então, aí Paulo aceita, né? E Paulo fala, beleza, vocês judeus fiquem aí guardando a lei e os profetas, praticando a circuncisão, e eu vou pregar só para gentios. Estou livre da circuncisão, mas todos os sábados na sinagoga a gente vai fazer a leitura de Moisés, né? Que contradiz totalmente 2 Coríntios capítulo 3, tá? Onde o apóstolo fala que a leitura de Moisés coloca um véu sobre o coração, né? Ela endurece o coração. Ou seja, contradição atrás de contradição dentro desse Novo Testamento católico? Alguém me explique, por favor. Por que tanta contradição? Então, essa é a versão católica. Então, existia um consenso, né? Eles eram amiguinhos, eles eram todos amiguinhos, né? Todos amiguinhos. E Paulo, ele respeitava muito, ele obedecia, né? Os 12 apóstolos, né? Ele era um apóstolo submisso aos 12. E eles eram todos amiguinhos, né? Por isso que é o concílio de Jerusalém, né? É um consenso, é uma comunhão entre eles, né? Agora, qual que é a visão marcionita? Que o apóstolo justamente foi a Jerusalém para desmascarar estes apóstolos ebionitas. E aqui, qual foi o insight que eu tive? Que o assunto em questão não era circuncisão. Não era evangelho da incircuncisão contra o evangelho da circuncisão. Eu sei que alguns irmãos marcionitas, e mesmo não marcionitas, entendem que foi isso que aconteceu, né? Que existiam dois evangelhos, um da circuncisão e o outro da incircuncisão. Um era de Pedro, outro de Paulo. Eu respeito muito a opinião de vocês. Respeito mesmo. Mas, ao meu ver, não existia essa história de evangelho da incircuncisão e evangelho da circuncisão. Tá? Existia, sim, o evangelho cristiano e o evangelho ebionita. Tá? Por quê? Como eu cheguei a esta conclusão? Ao meu ver, não era
a matéria em questão não era sobre circuncisão. A matéria em questão era lei e profetas. Porque o que os falsos apóstolos estavam fazendo ali na Galácia, né? Só para vocês se situarem geograficamente e historicamente. Primeiro o apóstolo passa pela Galácia, funda ali uma eclésia, né? E depois dele chegam os falsos apóstolos, tá? Pedro, Tiago, João e os outros. E ali eles começam a fazer a cabeça dos Gálatas, né? Para tentar trazê-los de volta para a lei e os profetas. Então o apóstolo, já estando em Éfeso, após fazer todas as suas viagens missionárias, ele se estabelece em Éfeso. Tá? Isso está descrito nos prólogos marcionitas, que foram encontrados em antigos manuscritos da Vulgata. Tá? E hoje está disponível no site tertullian.org. Ok? O apóstolo se situou, se estabeleceu em Éfeso, né? E de Éfeso ele escreve para os Gálatas, ele envia essa carta para os Gálatas falando: olha, vocês estão vendo aí esses falsos apóstolos que chegaram depois de mim, não deem ouvidos a eles. Eles estão enfeitiçando vocês com essa história de lei e profetas, de voltar para o judaísmo, de adoração e prestar culto para esse Deus, né, para esse Senhor, Jeová. Parem com isso, né? Permaneçam na graça, na fé, que foi o que eu trouxe para vocês, né? O Espírito, a graça, a fé. Foi isso que nos libertou do antigo aion maligno, ou seja, o século maligno, a prisão temporal de Gênesis. Foi a graça, foi a fé, foram as boas novas que nos libertaram. Foi através da fé que recebemos o Espírito e não através da lei. Então por que vocês estão retornando para a lei? Isso já passou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5. E os Gálatas, enfeitiçados pelos falsos apóstolos, né? Por aquela narrativa de lei e profetas, estavam caindo no engano. Isso está descrito no prólogo, né? Que eles estavam sendo enganados, né? E o apóstolo tem que escrever para chamá-los de volta à fé verdadeira. Então, assim, é isso que ocorre ali, né, na Epístola aos Gálatas, é o embate, tá? Então, o apóstolo vai a Jerusalém, ali por volta do ano 48, para confrontar os falsos apóstolos, para expor a mentira deles, né? E a gente não sabe exatamente o que estava escrito ali no texto de Gálatas 2. Na minha opinião, foi um texto muito modificado. Tá? Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês. Né? Tem muitos irmãos inteligentes, tá? Muitos irmãos capacitados, inspirados, que podem sim ajudar nessa reconstrução. Tá? E gostaria também de saber a opinião de vocês, com certeza. Então, assim, Gálatas 2 é difícil, mas eu acredito que o tema central ali seja justamente esse. O apóstolo indo a Jerusalém, ocorre ali um embate, tá? Não existe essa comunhão, esse acordo entre partes. Na verdade, existe ruptura, né? Os falsos apóstolos não aceitaram o evangelho. Né? Eles falaram, não, Paulo, vai para lá, vai lá com os gentios e a gente fica aqui pregando a circuncisão para os judeus. Né? Eles não aceitaram de forma alguma. Tá? E o apóstolo, aqui eu acho que é o ponto alto desse capítulo, né? Que ficou muito gravado na minha mente. Né? Quando o apóstolo fala para Pedro, e fala também para os falsos apóstolos em geral, né? Ele fala assim, eu vou falar já a versão restaurada, tá? Eu não vou falar aqui a versão católica, porque para mim é perder tempo. Se vocês quiserem ver o texto católico, basta vocês abrirem ali, né, na internet, Gálatas capítulo 2. É a partir do verso 16, tá?
do verso 16 ao 21. Ele fala assim, na minha restauração marcionita, né, interpretativa. Ele fala assim: o ser humano não é ressuscitado pelas obras da lei, mas pela graça, pela fé, né? Então ele fala assim: se vocês edificarem a lei e os profetas que Crestos aboliu, constituem a si mesmos anulados. Novamente a palavra anulado, catargueo. Vocês estão fora da graça, vocês estão fora da nova aliança. Olha esse verso 18, pessoal. Aqui, tudo bem que foi ocultado, foi modificado, mas aqui ficou um fio solto, né, da patrística. Se tornarem a edificar aquilo que Crestos aboliu, constituem a si mesmos anulados. Então, assim, o que Crestos aboliu? Aqui, no grego, está a palavra aquilo, né? Aquilo. Aquilo gera dúvida e incerteza. É uma palavra obscura, né? E o apóstolo, ele não usava de palavras obscuras. Ele tinha um tom claro e expositivo. Então, aquilo, na minha opinião, essa palavra foi inserida ali para ocultar o que estava escrito. E o que estava escrito? Lei e profetas. Nomos kai profetai, do grego. E assim, isso não é viajeira da minha cabeça, tá? Porque, como eu disse, Lucas capítulo 9, Pedro queria construir 3 tendas, uma para Crestos, uma para Moisés e uma para Elias. Moisés e Elias, lei e profetas. Ele quis edificar tendas. E o apóstolo fala: se tornarem a edificar a lei e os profetas, Moisés e Elias, que Crestos aboliu, constituem a si mesmos anulados. Estais fora da graça tendes caído. Isso está em Gálatas capítulo 5. Né? Vós fostes anulados por Crestos. Aqueles que se justificam pela lei da graça, vocês têm caído. Gálatas capítulo 5. Tá? Então assim, esse é o ponto alto do capítulo 2, né? E ali ele vai explicar que a ressurreição, que é uma temática central do marcionismo, não a ressurreição do último dia, mas a ressurreição presente, né? A ressurreição que se dá através do conhecimento, através do Espírito, através da fé, através da graça, ela não vem pela lei, né? Ele escreve assim: pela graça estou morto para a lei, para obter a ressurreição, né? Esse é o texto que, ao meu ver, soa como mais marcionita, né? Ele dizia: eu estou morto para a lei. E não é porque Crestos introduziu uma nova lei. É isso que confunde algumas pessoas também. As pessoas dizem que existe a lei de Cristo ou Cresto e a lei do demiurgo, né? Olha, eu já pensei assim também, mas hoje eu creio assim que não existe uma tal de lei de Cristo. Apesar de que está em Gálatas capítulo 6, verso 2, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Crestos. Eu acredito que a palavra lei do nomos foi inserida ali. Porque assim, ao meu ver, existe aqui uma questão de terminologia. O que é terminologia? São os termos utilizados por determinada corrente de pensamento, filosófica, religiosa. E os marcionitas tinham sua própria terminologia. E você pensa assim, imagine um marcionita do século I e II, se ele iria utilizar a palavra nomos, que significa lei, se ele iria utilizá-la em sentido positivo. É muito provável que não.
Porque o nomos representa tudo aquilo que o demiurgo fazia lá no Velho Testamento. Toda aquela bagunça, todo aquele banho de sangue, aquele apedrejamento, aquela chuva de fogo, de plasma celeste. Isso é o nomos, pessoal. Então, o nomos de Crestus, Crestus agora virou um legalista. Ele não pode ser um legalista. Não entra na minha cabeça isso, entendeu? Posso estar enganado, mas, ao meu ver, não existe lei de Cristo, lei de Cresto. O que existe é a graça, né? A graça substitui a lei. A fé substitui a lei. O capítulo 3 é sobre isso, né? Antes que a fé viesse, estávamos vigiados e aprisionados pela lei, pelo nomos, as tábuas de pedra. Foi através das tábuas de pedra que o demiurgo matou tanta gente lá no Velho Testamento. Um sistema legalista, você pisava fora da linha, era pedra, né? Os hebreus tinham que ficar lá matando bicho todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Tinha lá os festivais que existe até hoje lá de matar cabra, cabrito, sei lá o que eles matam lá, o que eles sacrificam ao demiurgo. Se eu não me engano é o Yom Kippur, né? Eu não conheço esse pessoal, essa parte aí da religião, mas é o tal do Yom Kippur. O que é o êxodo do Egito? Foi um banho de sangue. Mataram lá os cabritos, né? Os hebreus mataram os cabritos e o demiurgo passou matando todos os primogênitos do Egito. Esse é o nomos, pessoal. Então, assim, não existe, né? Pela lei eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Frase redundante, estranha, confusa. Pela graça estou morto para a lei. E não é para viver para Deus. Viver para Deus é o plano de vida e de abundância de Gênesis, né? A árvore da vida. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O último vídeo que eu postei é sobre isso. A promessa de vida. A árvore da vida, né? Desde Adão no Éden até Abraão, passando por Abraão até o povo de Israel. Israel é o herdeiro dessa promessa de vida e a terra que mana leite e mel, abundância, riquezas terrenas. O Crestus nunca prometeu o tesouro terreno. Ele falava sobre as coisas do terceiro céu, espirituais, o pleroma. Então, pela graça, estou morto para a lei, para obter a ressurreição. Ressurreição. Ah, Alex, mas por que você fala de ressurreição? Não aparece no texto original? Na verdade, nessa parte não aparece. Mas a palavra ressurreição ela aparece várias vezes no original grego do Novo Testamento. E a gente sabe que o que mais deixava os protocatólicos da patrística, como Policarpo, Pápias, próprio apóstolo João, o que mais deixava eles incomodados com os cristianos e marcionitas é porque os cristianos e marcionitas proclamavam a ressurreição. Isso está na Epístola Pastoral. Se eu não me engano, é 1 Timóteo, né? O autor das Epístolas Pastorais, ele amaldiçoa lá o pessoal de Éfeso. Novamente Éfeso, hein, pessoal? Novamente Éfeso aparece como relacionado aos marcionitas. Então ele amaldiçoa lá Himeneu, Alexandre e Fileto porque eles pregavam que a ressurreição já havia ocorrido. Ora, os católicos nunca falaram de uma ressurreição que já ocorreu. Eles falam da ressurreição do último dia, que a gente vai para o túmulo e fica esperando Jesus voltar nas nuvens. Os marcionistas não acreditavam nisso. Eles não tinham essa visão escatológica. Essa visão escatológica vem do Apocalipse de João. Os marcionitas acreditavam que a ressurreição já havia ocorrido. Efésios capítulo 2. Né? E nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, terceiro céu.
Então, essa ressurreição ocorre na mente, né, através do Espírito. O Espírito é Crestos em nós. Eu acredito nisso, eu sei que alguns marcionitas discordam dessa minha visão, mas não tem problema. Essa parte do Espírito, né? Alguns discordam. Mas assim, a parte da ressurreição, eu acho que aqui é algo muito evidente, na minha opinião. Essa visão que os marcionitas tinham sobre a ressurreição. Então, eu acredito que os católicos, em muitas partes das cartas paulinas, eles apagaram a palavra ressurreição e trocaram, né? Eles substituíram por outros termos mais compatíveis ao Velho Testamento. Então é isso, né? Ele fala que, ainda em Gálatas 2, ele fala que já está pendurado no madeiro com crestos. O ego, né? Que é uma palavra derivada diretamente do grego, o ego não vive mais, porque Crestos está em mim. Né? Ou seja, Crestos em nós mata o velho homem e a velha mulher. Né? Nos tornamos novas criaturas, digamos assim. Ou seja, uma mudança total de perspectiva, uma mudança da mente, a tal da metanoia, né? A transformação, a transmutação da mente. Então, é sobre isso, tá? O Evangelho é sobre isso, pessoal. Eu estou cada vez mais convencido disso, tá? O Evangelho não é para nossa glória pessoal, não é misticismo, é sobre renovação, é sobre transformação. Claro que tem toda a parte, digamos assim, mística, espiritualista, esotérica do marcionismo, tá? Eu não gosto de usar essas palavras porque elas confundem, mas existe, né, a parte espiritualista. E eu acho linda essa parte. A parte cosmológica, né, a visão marcionita sobre o cosmos, o universo, que existe o universo criado pelo demiurgo, que existe o extracosmos, né, uma realidade além do universo, que é o terceiro céu, né, que não pertence ao espaço-tempo. Tudo isso é fantástico e é verdade, né, dentro da perspectiva marcionita. Mas essa parte de transformação e renovação, eu acho que é o coração do Evangelho, né? Porque o Evangelho existe para nos tornarmos pessoas melhores, praticar o bem, o amor ao próximo, né? E assim, os falsos apóstolos não faziam isso, né? Não faziam isso. Eles até queriam fingir que praticavam a caridade, isso, aquilo, né? Mas assim, eram pessoas com o ego inflado, que queriam ser idolatradas, né? É muito sobre isso, tá? A idolatria, os cultos, louvores, a glória, né? A tal da doxologia. Tudo que vem de uma mentalidade veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento. Mas é isso, o apóstolo ele se esvaziava, né, em suas proclamações. Ele se esvaziava de todo o ego, né? Ele proclamava realmente esse esvaziamento, tá? E esse é o caminho, né, para se obter a graça, a fé. Então, assim, essa é uma parte. E a outra parte que eu estava falando é sobre a ruptura com a velha aliança, tá? Quando Crestos aboliu a lei e os profetas. Então, assim, eu vou parar por aqui, é claro, porque senão vai ficar muito extenso. Teria que analisar ainda os capítulos 3, 4, 5 e 6. Mas Gálatas, em geral, é sobre isso, é sobre ruptura. E assim, para nós é interessante saber que o próprio apóstolo, em determinado momento, ele teve que escrever uma carta para colocar realmente um limite ali, um fim, né, com a velha aliança. E separar, pessoal. Infelizmente, isso não é uma segregação entre cristãos, né?
eu digo assim, nesse canal, todos são bem-vindos. Não importa se é católico, protestante, gnóstico, marcionita, até outras religiões, ou mesmo ateu, filósofo, não importa. Todos são bem-vindos, tá? Mas eu acho que se a gente estuda o marcionismo, a gente, em determinado momento, a gente vai perceber que o marcionismo, ele, ele realmente impõe, né, essa separação. Porque não tem como participar da nova aliança e manter as práticas da velha aliança. E assim, respeito todos. Tem pessoas aqui do canal, que eu sei, que não são marcionitas, que não concordam com tudo que eu falo, e eu respeito, tá? Mas eu estou trazendo para vocês a própria visão, perspectiva marcionita da Epístola aos Gálatas. E assim, acho que aqui ninguém contesta a autoridade do apóstolo, não é mesmo? Ele realmente estava inspirado pelo próprio Crestus. E assim, na perspectiva marcionita, ele de fato teve que fazer essa ruptura. E aí surge o quê? É a divisão primitiva da igreja, né? Cristianos do apóstolo e ebionitas que pertenciam ao grupo dos 12. E no século II você vai ter a divisão entre marcionitas, católicos e gnósticos, tá? 3 diferentes ramos, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o século II já não era mais sobre cristianos e ebionitas. O século II era sobre marcionitas, gnósticos e católicos. E assim, 3 ramos diferentes, tá? E até mesmo irreconciliáveis, eu diria, né? Mas enfim, Gálatas é sobre ruptura. No restante da carta, o apóstolo vai desenvolver isso mais ainda, né? Ele vai explicar como realmente a lei nos aprisionava, éramos vigiados pelo arconte e seus anjos, ou seja, um sistema de prisão, de cárcere, né? E ele vai explicar no capítulo 4, que é assim o ápice, né, para muitos marcionitas dessa carta, que o filho trouxe o pleroma, a plenitude, né? E aí deixamos de ser servos, né, escravos, e passamos a ser filhos, né? Porque fomos adotados pelo Pai Celestial. E todo o restante da carta é sobre isso, né? Ele separa, no capítulo 5, ele separa as obras da lei dos frutos do Espírito, né? Então, ali é a própria, claro, ali é a própria gênese das antíteses. Marcion não tirou as antíteses do nada. Eu acredito que Gálatas capítulo 5 é a gênese das antíteses. As obras da lei, que ali existem várias características do demiurgo, né? Por exemplo, ciúmes. É uma das obras da lei denunciadas pelo apóstolo e o que o demiurgo dizia lá no livro de Êxodo, Velho Testamento. Porque eu sou Deus ciumento, zeloso. É a mesma palavra do grego, né? Zelos, que é ciúmes. Ele era um Deus ciumento. Então, assim, o apóstolo estava falando contra o próprio Deus, que as obras da lei, ciúmes, e que não pode ser ciumento, então ele era contra o próprio Deus? Não, ele não era contra o próprio Deus, ele era contra o demiurgo. Por quê? Porque o apóstolo não acreditava no demiurgo, ele acreditava no Pai Celestial, no Crestus. Então, Gálatas 5 é a gênese, é o embrião das antíteses. E Gálatas capítulo 6 é o desfecho, né, da carta, são as recomendações finais, né? E ele fala realmente que os falsos apóstolos estavam perseguindo o madeiro de Crestos, né? Eles não queriam o madeiro por causa da glória mundana, eles queriam a glória, pessoal. Eu falei isso nos meus últimos vídeos, e esse é um tema que, assim, difícil, né, a gente aceitar, porque é uma coisa
Parece que ainda existe uma neblina em torno disso, né? Da kenosis, que é o esvaziamento, da doxa, que é a glória. Mas eu trouxe aí para vocês Salmos, né? O que o Jeová dizia. Eu sou o Rei da Glória. Ele queria a glória, doxa, né? Hoje, até hoje, nas igrejas se fala glória a Deus. Respeito, pessoal, mas eu não dou glória a Deus, porque o Crestos não precisa de glória, tá? Glória, ao meu ver aqui, é uma coisa assim, de uma personalidade narcisista. Desculpem assim a sinceridade, tá? Mas é uma personalidade narcisista, megalomaníaca, que é tudo, são atributos do demiurgo, né? O Deus que exige sacrifícios, obediência cega, que criou a humanidade não por amor, mas para servi-lo, para adorá-lo cegamente. Então essa é a doxa, a glória. E os falsos apóstolos queriam a glória, né? Essa era a grande diferença entre eles e o apóstolo. Eles queriam voltar para a lei e os profetas, levar o povo de volta para a lei e os profetas. Estavam ali ludibriando, enganando, enfeitiçando os Gálatas e queriam a glória para eles, a glória, né? Que é o que até hoje os líderes religiosos querem. Não todos, tá? A gente sabe diferenciar as coisas, né? A gente não está generalizando. Mas assim, esses grandes líderes religiosos, muitos deles querem a glória para eles. É a hierarquia eclesiástica. É a pirâmide. A pirâmide não é só um símbolo Illuminati. Ela faz parte de todo o sistema criado pelo demiurgo. É um sistema piramidal. Mas o Crestos repartiu o pão. Todos fomos feitos participantes do mesmo pão. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui, já falei bastante. Fé e a graça de Crestos.